Muito bem, senhoras e senhores, Jaspion está de volta na Band, juntamente com os nossos amigos Changeman e Jiraiya. E para comemorar este fato maravilhoso da TV brasileira, nós, os digressores, vamos nos reunir. Estamos aqui reunidos para pensar em como seria o Jaspion digressor depois da vinheta. Ixi, agora chegou o caderninho, hein? Eita, Porque eu estudei, meu amigo. Você pode ter estudado, mas eu vou mudar toda essa história, porque não presta isso daí. Eu vou fazer isso bom. Mas se sua história for boa, eu concordo. Não, eu não criei uma história. Eu simplesmente acho que se nós vamos fazer uma história, recriar uma história do Jaspion, nós precisamos de um reboot, ter conhecimento do material original. Sim. Você não faz o Senhor dos Anéis sem ter lido o Senhor dos Anéis, certo? Então, na verdade, isso daqui vai ser diferente do Jaspion normal, viu? Não, vai com calma. Eu sei que você vai querer transformar o Jaspion no novo Fred Krueger. Não, essa daqui vai ser a história do Satangos. Tatu, o Magari vai é o filme do Satangos. Ali, calma. Você vai conseguir isso, calma. O Tatu vai querer transformar o Satangos no protagonista. Não, o Magari vai ser o... É por isso que eu trouxe as anotações. As anotações são as regras para conter o Tatu na sua... Não, tudo bem. Mas assim, todo herói bom tem que ter um antagonista bom vilão, né? Bom. Então, vamos começar pelo começo. Vamos deixar no básico ali, entendeu? Vamos deixar eles crescendo juntos, entendeu? Calma. Eu tenho uma pergunta. Fala. Formato. A gente vai fazer um filme ou a gente vai fazer outra série? Essa é a pergunta que eu ia fazer. A gente precisa estabelecer se isso aqui é um filme. Se for um filme, é uma trilogia, é um filme sozinho, é uma série da Netflix, da HBO, é o remake do Jaspion que o Brasil vai fazer agora, né? Então já faz algum tempo que eles estão planejando, escrevendo, contratando gente. É o remake ou é o filme do Jaspion? É uma continuação? O que é? Qual é a mídia que a gente vai usar e qual é a proposta? Essa é a primeira coisa mais importante. Pra mim, tinha que ser uma série da Amazon Prime, dessa vez. Que ela fica entre a HBO e a Netflix. Quantos episódios, mais ou menos? 6 episódios. Por temporada. Poucos episódios. Eu sou a favor. 6 episódios por temporada. Eu sou a favor dessas séries que tem, tipo, 8 episódios. 30 minutos. 8 episódios? Quanto tempo, Carlos? 30 minutos, 6 acho que é. 6 episódios de 30 minutos ou de 1 hora? Eu votaria no 30 minutos, porque não é tão profundo isso daí, né? Só a galera com espada de Eu daria 40 minutos, porque Jaspion é muito profundo, sim, se você souber espremer. Então vamos fazer como Mandaloriano. De 30 a 40, mas a gente não vai fazer o roteiro todo agora, então tanto faz. A gente fala. Então, é só pra gente ter uma noção de como é que a gente vai organizar. Tem tempo pra contar certas coisas ou não tem, certo? Beleza. Então, beleza. Uma série da Amazon Prime, que tá entre Netflix e HBO, certo? Então pode ter um certo grau de violência, mas não tanta. Pode ter um certo grau de sexualidade, mas não tanta, certo? Tá. E... 18 anos, ok. E é uma série, cada temporada tem mais ou menos, não passa de 8 episódios cada temporada, né? Eu acho que, além disso, é bom definir o público-alvo, né? Porque, ok. Quem é o público-alvo? Quem vocês acham que é o público-alvo? Os velhos. Não acho. Eu acho. Não, gente, tem que ser um remake pra nova geração, pô. Eu também acho. Não, aí vai ser todo mundo. Aí vai ter um personagem negro, vai ter um personagem então. Mas aí vira Power Rangers. Engraçadinho. Aí vira Power Rangers. Mas tem que ser mesmo. Tem que ser algo mas tem que ser a nova geração. Exato. Peraí, ô Carlos, qual Power Rangers? Você falou que vira qual Power Rangers? Boa pergunta. Porque o Power Rangers de 2017 foi feito pro público nostálgico que assistiu Power Rangers em 1992, sei lá, como Power Rangers surgiu. O Power Rangers de 2000. Eu acho que a gente podia fazer algo naquela linha. Não podia ser algo na linha do Power Rangers de 2017?
Mas é Podia. isso, é a nova geração que eles miraram. Não, né? eles não tentaram pegar a nova geração. Eles tentaram pegar uma nova geração sem esquecer da geração original. Não, mas Não, até aí tudo bem. Sim. Entendeu? Então. Eu quero pra nova geração e o protagonista vai ser o Lázaro Ramos. Eu não quero nem discussão. É porque vai ser no Brasil, né? Então, É, mas lógico. essa nossa versão vai ser no Brasil? Não, não. Ou a gente vai pegar a história japonesa mesmo? Não, Não, esquece vamos- essa história japonesa, essas paradas Não, que deixam o vamos- negócio tosco. Vamos deixar o negócio que presta. Põe isso no futuro. Isso acontecendo numa terra já no futuro, onde já tem máquina, já tem laser, essas paradas, entendeu? Pra isso não ficar ridículo como era na Não é série ridículo. original. Não fale assim de Jasper. Ó, Entendeu? Ó, Pra mas- dar uma Star Warização Agressão. no tema, entendeu? tá, mas isso Não, é não, um... também, é isso- vamos tentar também sair um pouco de Star Wars, porque sempre que a gente fala de É. Star Wars, sentimentos Não, mas brotam. eu digo a parte da evolução de laser, dessas coisas que acabam tudo bem. entoscando o Mas tema. eu Eu quero tenho uma saber outra uma coisa. proposta. Eu Antes, tenho uma outra ah, proposta. Eu acho que tinha que ser pouca coisa no futuro. Tipo assim, nossa realidade, mas pouca coisa no futuro, só com uma história mais globalizada. Afinal de contas, ele tá protegendo contra o mal do universo. Uhum. Exato. Eu acho que Não, pode ser uma concordo. coisa mais. Eu acho que tem que ser, O em XCOM. 2020, da década de 2020, certo? É, pode ser um 2030, sabe? Tipo, uma coisa só É, pra ter mas um tem que ser robozinho a coisa mais. próxima. É, Ok. um holograminha. 2040, pelo menos. Porque 2030 tá muito perto. A Mas gente tem próximo 2020. de nós, gente. próximo de nós. Tá Agora a bom. questão é, isso é um remake ou isso é uma continuação? É o reboot. Um reboot, É, você vai contar, eu faria- você vai eu zerar faria- e voltar no começo. Reboot. Tá Pode bom. ser, reboot. Então Reboot. temos estabelecido, é uma série da Amazon Prime, num público parecido com o público de Power Rangers de 2017. Ó, Nós vamos ter, nós temos que mostrar a realidade de que o Satangoso está atacando o planeta inteiro, a galáxia inteira, portanto, ele não pode se restringir apenas ao Japão, que é como na história original, e que se passa mais ou menos na nossa época, não mais distante do que uma década da nossa época. Pronto, eu acho que temos um cenário legal. Agora, eu vou puxar a âncora pro Tatu não viajar muito, tá? Nós temos que nos manter fiéis a alguns pontos essenciais da história do Jaspion. Senão, não é mais Jaspion. Senão, é outra coisa. Tá? É. Então, já vou usa aqui, Black Power. inclusive para aquelas pessoas... Não precisa usar o Black Power, mas seria legal como um easter egg, como uma homenagem. Mas o Black Power não é essencial à mitologia do Jaspion. Tanto que ele muda de cabelo várias vezes durante a série. Ele começa com o Black É, Power. como mudou o protagonista, Hã? entendeu? Como Não mudou mudou. o personagem, como vai Ator, rebutar, né? então Ele nem mudou de roupa. então Não, a gente tá livre pra colocar qualquer pessoa ali, entendeu? Agora, então, vamos estabelecer a parte básica da mitologia, inclusive até para quem não conhece muito a mitologia do Jaspion, eu já vou colocar aqui. A mitologia do Jaspion, ela começa com existe uma profecia galáctica, né, que estava escrito na antiga Bíblia Galáctica, que dizia que um dia surgiria um demônio galáctico, é tudo galáctico, né, no Jaspion. Uhum. Que existiria um demônio galáctico, e esse demônio galáctico ele teria a capacidade de enfurecer os monstros, e quando isso acontecesse, ele poderia causar a destruição do universo. Porém, também existia a parte dessa... A Bíblia Galáctica, ela é destruída num determinado ponto da história, e só tem fragmentos, e o profeta Edin tem alguns desses fragmentos. Profeta científico. Ele é um profeta cientista, isso mesmo. Ele é um profeta espacial, então é um profeta de ficção científica. Mas essa é a Profeta questão aí. cientista galáctico. Porque Isso. ele é humano, né? O Edin. O Edin é. Então, O- não seria legal No colocar que- o Edin como um extraterrestre nessa daí? Porque Mas como já a gente... é. Entendeu? Ele é um extraterrestre, só que ele é um extraterrestre Não. humano. Eu digo... Você entendeu? Ele não tem a cara de extraterrestre. Você queria um Yoda, é Porque- isso. Não, então, por isso que eu tava querendo algo mais avançado, porque é um universo que já tem contato com vários extraterrestres. Então, pode ser ele pode ter mas o isso- primeiro contato ali. Será? O que você acha? Mas Gui? tem que ser gradativo. Eu acho que tem que ser gradativo, Tatu. Hum. Tem que começar o seriado terreno.
tá ligado? MIB, né? Começa- Gostei. Gostei. Isso, entendeu? Aí de repente você vai descobrindo que a galera é ET. De repente começa a aparecer outros ETs, tá Vê ligado? o Edin ali, ele tira um olho, né? Ele sai o olho, assim, olha pra você. Só que Jaspion é exatamente o contrário, gente. Se você pega e assiste o Jaspion começa justamente do planeta do Edin, que o Jaspion é o Tarzan Galáctico. Aliás, também outra coisa galáctica legal. Ele é o Tarzan Galáctico porque a nave dele caiu lá no planeta do Edin, o Edin salvou ele. Ele é o último sobrevivente lá. E o Edin sabe que ele tem algo a ver com esse combate. A profecia fragmentada lá fala que o Tarzan Galáctico... Mas não dá pra gente fazer uma super-homenização do Jaspion? Mandar o planeta dele explodir e ele vir pra Terra? Só que, ô Carlos, agora me ajuda a lembrar isso, que esse é um elemento que eu não me lembro exatamente. O Jaspion, ele veio da Terra, não é? Os pais dele são terráqueos, não são? Não, não são. Eles são de um Lembra outro que planeta. são de um outro planeta. É Lembra- mesmo? O Império Lembra- das Máquinas destrói o planeta dele, né? Exato. Do Zampa, é isso Zampa, mesmo. isso aí. É, o E tem Império das aquela- Máquinas. Que o pai dele parece um alemão e a mãe dele é japonesa. É mesmo. Mas, ô Tatu, já tem esse elemento que eu acho que poderia ser mais enfatizado, na verdade, que ele não é tão enfatizado na série. Então, que mas é aí a história pode ser ele na Terra, ele não sabe que ele é de outro lugar. É o Então, super-homem mas só total, que- padrão. Mas aí, o Edin, como é que vai se encaixar? O Edin teria que estar na Terra. Então, o Porque Edin, quem cuida... que cuida dele, pode ser. Pode ser, Sim, tipo, o pai então, dele. mas você tá colocando o Edin Tipo- na Terra. Só que aí um dia o Edin diz: na verdade, eu sou um profeta galáctico. Eu não sou só o tiozinho japonês, dono da vendinha de bolinho de arroz. Ele só fala isso quando ele vê que a Terra tá em perigo. Mas, Arnaldo, isso é coisa do disfarce. É uma boa. Tipo, imagina, o Edin também é de uma civilização... Porque lembra que o Edin é de uma civilização que também foi perseguida pelo Satangos, pelo Império das Máquinas, seja lá que for. Lembra? Que, inclusive, acho que ele era o último lá. Quem sabe ele fugindo, chega aqui na Terra. Aqui na Terra ele vê aquela coisa dos monstros, né? E aqui ele fala que aqui, quando o Jaspion chega aqui, nossa, aqui realmente é o planeta dos monstros, né? É como que ele fala, ele usa o termo? Ele diz que é a Terra dos Monstros, é o terceiro mundo da Via Láctea. Isso, terceiro mundo. Isso aí. Então ele chega aqui, ele sabe aqui... Mas ele vai se passar no estabelece- Brasil, então? Não, Terceiro mundo? pode começar no Japão. Você sabe que quando eu era criança, aliás, breve digressão, quando eu Ah. era criança, eu ficava confuso com essa história de terceiro mundo. Eles falavam assim, vocês são do terceiro mundo, vocês são do terceiro mundo. E eu falava, será que as pessoas falam que a gente é do terceiro mundo porque a gente é o terceiro planeta a partir do Sol? E eu ficava confuso com essa história de que o Brasil era terceiro mundo. Só por que o Brasil é terceiro mundo e os Estados Unidos é primeiro mundo se a gente tá todo mundo no mesmo planeta? Todo mundo. Faz o Eu não menor entendia sentido. quando era criança. Achava Quais são os esquisito. de segundo mundo? Onde estão os de segundo? Ei, cadê os de Onde- segundo? Se o primeiro é Estados Unidos e a gente é terceiro, quem é segundo? Olha, às vezes eu acho que a gente tá em quarto, quinto, sexto mundo. Mas isso daí é uma outra digressão. Quarto mundo é Jack Kirby. Quarto mundo é Jack Kirby, é DC, é outra coisa. Bom, Ok. pode ser Mas que o você pra Edin... Jaspion. Mas o Eu Edin... acho o seguinte, eu tenho outra proposta. E se o Edi, na verdade, ele fosse um personagem que pro público fica meio dúbio? Você não sabe se ele tá ajudando ou não ajudando. Tipo, Mestre Até dos que chega um Magos, momento- né? Sabe ele que- fica uma coisa. Você não sabe se ele é um cara meio maluco, entendeu? O que poderia ser legal é justamente enfatizar essa questão do profeta, né? Porque ele é um profeta galáctico. Só que, tipo, a ideia meio do profeta sempre é, tipo, mas será que esse cara é um profeta mesmo? Ou será que ele é só um maluco? Olha, só uma- eu gostei disso, sabe por quê? Porque daí a gente pode já fixar algumas bases do protagonista. O protagonista, como ele é o protagonista, ele tem umas bases sólidas de paladino. Então, ele pode ser o único que, sei lá, leva a comida pro velho louco da montanha, que no caso é o Edin, entendeu? Ele é o único que cientista se doidão, importa. né, o Edi. O Edi, ele Meu, teve sabe, então- vários papel colados, vários mapas, tipo, é um cara meio maluco. Boa. Você não sabe se ele é Eu tive, cientista. peraí, que agora eu tive uma ideia aqui, ó. Tive uma ideia aqui. Medo. Ele podia ser o cara que criou o Jaspion, tipo, o vô adotivo dele. Só que, conforme o Jaspion foi crescendo,
o vô foi ficando cada vez mais louco e, tipo, ficou isolado lá na montanha, numa casinha lá, sei lá. Tá. E aí o Jaspion agora já é adulto, ele tem uma vida normal, um emprego, alguma coisa assim. Só que ele sobe lá na montanha pra ver o vô, pra cuidar do vô, que vive lá isolado e é meio loucão. Mas ele tá vivendo a vida dele normal. Então, tipo, e ele vai tendo visões, ele começa cada vez mais a dizer que ele é um profeta, que Satangos vem vindo, que o Império dos Monstros vai surgir, dominar a Terra, que o Jaspion precisa fazer alguma coisa pra lutar contra isso. Só que a gente vai precisar de um nome verdadeiro pro Jaspion, porque o nome do Jaspion é Jaspion, né? E ninguém chama Jaspion. É Jason. Jason Pion. Jason Pion. Sério, isso funciona muito. Eu gostei, sério. Mas vocês sabem de onde vem o nome Jaspion? Outra digressão, curiosidade. Vocês sabem de onde vem o nome Jaspion? Não. Jaspion em japonês é Juspion, é com U, que é Justice Champion. E aí você só pega o Just de Justice e o Pion de Champion. E vira Jaspion, que é o campeão da justiça. Então, e se a gente fizer... É Não, então, e se a gente fizer igual o Game of Thrones? O Edin chega pra ele e fala: você tem que ser o Jaspion, você tem que ser o Jaspion. Ele fala: mano, o que é Jaspion? E no final você vai descobrir: você tem que ser o Justice Champion, você tem que ser o Justice Champion. E no final é Jaspion. É tipo Holder. Eles estão falando do Holder. Hold the door. E até Isso. vale, porque como é um velho maluco e também ele é extraterrestre, ele deve ter algumas excentricidades. Sei lá, tipo, ele toma 38 litros de suco de laranja, porque na espécie dele ele precisa, sei lá, de... Pode E ser. ele chama de suranja, entendeu? Tipo, já dando a dica aí. Ele junta as palavras, né? Ele não Ele é consegue Emília. suco de laranja, ele chama de suranja, né? É. Eu quero minha suranja! Jaspion! Vai ver suranja! Jaspion! E Jaspion é um apelido que ele tem do moleque, porque era o campeão da justiça, né? E aí ele fica lá, Jaspion, traz Ele é minha o único suranja! que chama ele de Jaspion. Hã? Gente, eu Ele é o tinha único achado que que ia chama. ser mais fácil. Só a armadura. Tem uma sigla Jaspion só. Mas tudo bem. Não, mas eu gostei muito dessa ideia do velho. É muito boa a ideia do velho que mistura as palavras. Velho maluco. Ele é o ET. Essa ideia é muito E boa. quem vai fazer o Gostei. papel desse velho é o chefe do Linneu da Grande Família. Como é que é o nome dele? Do Mendonça lá? Como é que é o nome do Nossa, ator? ia combinar muito. Deixa eu ver o nome do ator. Só pra Nossa, saber aqui. sensacional. Eu ia gostar disso, sério. Vai. Não, até engasgou. Engasguei. Ó, beleza, passamos desse. Agora, beleza, a gente tá criando o Pereira. núcleo principal do Jasper. Então a história começa com esse cara. Ele tem um trabalho. Ele trabalha com o quê? O Jaspion? Contador. É Uber. Pode ser qualquer coisa. Ele é computador. É bom computador, que é bem uma coisa bem. Contador. bem É, genérica. que o público vai se identificar também. É. Contador? Aí, Computador, computador, tipo TI, é o cara do a TI. empresa dele. Aí, beleza. Aí ele tem esse vô doido que tá enlouquecendo, que só fica falando de Satangos, de Império dos Monstros, de que vem vindo, a profecia, a Bíblia Galáctica, ele precisa. E o Jaspion, a Suranja, que eu adorei, Suranja é uma palavra ótima. Ele tem toda essa coisa. Agora, o Jaspion tem mais dois personagens coadjuvantes principais do Jaspion que a gente precisa conseguir introduzir, além de introduzir a explicação de onde vem a Metaltex, que é a armadura dele, certo? Todos os Não, equipamentos. a armadura e o equipamento, o vô velho lá na cabana perdido no meio do mato tá fazendo. E o Na velho verdade- já tá, já tá aqui. Ele Pronto. pode nem estar fazendo, mas ele sabe onde é que tá. Então a primeira jornada do Jaspion, Não, mas quando é que der no- a zica, vai ser ele buscar essa armadura, entendeu? Vai ser ele buscar o elixir da jornada do herói. Acho que Mas o não Jaspion, pode- ele se transforma fazendo assim, cara. Você não pode fazer o Jaspion vestir a armadura. Você tem que Não, fazer mas- Não, só mas isso aí, Arnaldo, é um microchip na orelha dele, mano. Ele Claramente. encaixa, entendeu? Ou, Não, ou implante. aquele fone, os fones da Apple. É, Ele leva a armadura numa ele tem que ter alguma coisa, então, que ele bota na orelha e faz assim. É, e na mão. Então, anel Ah, e pode um ser- fone. Pode ser um negócio Porque mais a gente já agressivo. vende. Quando ele acha A esse gente já o vende o local onde tá, é verdade. Quando ele acha o local onde tá, pode ser um negócio que implanta na cabeça dele isso. Não, Um mas verme acho- mecânico que entra na Isso. orelha dele. Mas Você, tipo aí a Matrix, tipo Isso. aquele verme que entra na barriga do Neo, pode, tipo, entrar nas orelhas dele e aí quando ele faz assim, o negócio público vai ficar ativa. confuso. Mas Tatu, Porque ele sabe passa a essa- energia, né? Pode ser, mas essa coisa que ele vai buscar alguma coisa pode ser o Dylon.
Tipo, ele ganha o verme do tio. Ó, tem isso aqui, aí o velho... Eu acho que tem que ser os dois. Eu acho que tem que ser as duas coisas. Não, mas Porque eu a acho primeira, a gente já introduz a menina. Porque daí a gente precisa de uma pilota. A gente precisa de alguma coisa pra ir buscar aquilo, entendeu? Então, Não, Ela é mas Uber. então... Mas Só que a gente tem que lembrar que a Henri ela é um androide, ela não é um ser humano. Então, mas... A Henri é um androide. Mas nessa Então- época, os androides já estão vivendo junto com os humanos. Ou quase. Ou não, ou ela tá disfarçada. Pode Porque ser tem também. o lance de que não foi uns monstros máquina que destruíram o planeta do Edi? Aliás, Do Jaspion. é do bom, Jaspion. então, a Do gente Jaspion. introduzir um outro plot aí, que é o governo. Entendeu? Ela pode ser do governo e tá querendo pesquisar aí o que sei lá, alguma coisa que aconteceu aí no futuro. O que Mas vai ela é um acontecer. androide. Ela não pode deixar de ser um androide, ela não pode virar um ser humano. Então, mas ela é um Não, androide ela é um do androide. governo, entendeu? Um androide do governo, tipo, como se ela fosse uma infiltrada. Isso. Mas já existe um outro personagem que trabalha pro governo em Jaspion. É o Boomerman. O Boomerman é o agente secreto do governo. E ela Então não você vai pode ser acabar- uma parceira, a parceira dele? dele? Que é mais, eu acho que é mais legal se ela for uma robô alienígena que já tá dentro. Assim, a gente resolve mais problemas de uma vez só, em vez de fazer o cara ficar pulando de um canto pro outro. Eu acho que ele podia ir achar o Dylion, e o Dylion é a nave, porque o Dylion é a nave que se transforma no robô. E aí ele já tem o Gaibin Tank, a Alan Moto Space, a Mas Spadium isso- Laser, e a Henri. Eu acho que isso tem que ser introduzido um por um. Ele tem que ir buscando isso na galáxia. Ah, não. Meu, mas Aí, essa ó. série vai ficar enorme, vai ser uma série É. da CW, 22 episódios. Não, mas você faz uma temporada ele encontrando o Dylion sequinho. Na outra, ele vai buscando o que ele Sequinho. precisa pra derrotar os... Meu, quando é que essa série não vai acabar nunca? Porque pra Não, mim não faz eu não sentido o cara é um Zé Mané normal, do nada ele vira o Jaspion super foda com as armas, que eu acho que inclusive a espada nem deve estar com ele quando ele pegar a armadura. E for introduzir, e daí o cara vai já sair com a moto, vai sair com o robô que Eu acho vira que tudo. faz Eu mais- acho isso pensa- muito forte, muito que tira Não, mas pensa força num do pouco- não, personagem. mas pensa numa coisa. Como que essa nave chegou na Terra? Ela tem que ter chegado com o Edin, certo? Pra mim ela não Se o tá Edin na Terra, essa é a questão. Ah, tu quer deixar intergaláctico. E como é que ele foi pegar? E como é que ele vai pegar isso aqui? Ele tá aqui na Terra. Ele tá aqui na Terra. O vô dele é doido, certo? Ele Certo. não acredita muito no vô dele. O vô dele é um maluco, fica falando, ó, satangoso, não sei o quê, certo? Qual é a motivação que você vai dar pra esse cara acreditar que vale a pena ele, sei lá, invadir a NASA, roubar um foguete e ir embora Então, pra daí- achar um robô gigante que o vô doido diz que existe por na isso que a Lua, gente tem que sei lá. introduzir primeiro a Mina, que é a robô, certo? Que é quem tá investigando ele. E segundo, um perigo. O perigo, eu pensei que o vilão dessa primeira temporada, o Satangos pode ficar tipo um Thanos ali no fundo, pode ser aqueles caras dos elementos, entendeu? Os ninjas da De Killmasa? um de cada elemento aí, entendeu? Acho que tem uns ninjas da Killmasa, não é, cara? Cada um. Mas aí já é queimar muito filme já, agora. Eu acho que... Mas é uma série. Tinha que ser igual, mas eu acho que essa parte dos poderes tem que ser igual, basicamente, aconteceu na série. O Edinho falando lá, você tem a missão de proteger esse universo contra essa coisa e pum, e já deu pra ele. Só que eu acho que... Mas eu acho que poderia ser uma paródia disso, entendeu? Tipo assim... Pode ser. A série igualzinha, tipo, o velho fazendo você tem o poder, Jaspion! Ele é exatamente. doido, Não né? acontece Não nada, porque acontece ele é só um nada. velho doido, entendeu? Exato. Então, Não, mas então a gente tem que introduzir um perigo aí, entendeu? Então, Não, ó, eu tenho uma proposta. propõe. Tenho outra proposta. Eu acho que o perigo, eu acho que o legal seria tornar isso global, eu acho que os elementos, eles podem estar espalhados a la MIB, pelo planeta mesmo. Gostei. A nave é uma parada óbvia que tá em algum lugar que sempre esteve, tipo, e foi escondida pelo Edi e a Então, galera não se peraí. ligava. Então vamos lá. Vou acrescentar mais alguns elementos da mitologia que talvez vocês não se lembrem, que vão ajudar a gente aí daqui pra frente, tá? Olha, barra. A gente tem esses primeiros elementos, mas a gente também tem o que leva os vilões, que são os Satangos, que, pra quem não sabe, o Satangos, ele é baseado em basicamente 3 personagens. Ele é uma mistura de Satã? 3 personagens. O Darth Vader, Ele é pra caramba. o Galactus
o Darth Vader, o Galactus e o Cthulhu, tá? Ele é baseado nesses 3 personagens. Tanto que da metade da série pro final, ele vira uma outra forma que lembra mais um morcego gigante e tal, e não mais aquela criatura que aparece o Darth Vader, parece o Zord do Darth Vader. Parece o Darth Vader do Minecraft. Ele é se Darth Vader tivesse o Darth Vader Zord, era ele. Então, a gente já estabeleceu o personagem, onde que vão estar as coisas. Agora, como o Arnaldo está introduzindo, a gente tem que estabelecer um antagonista, né, para essa primeira temporada. Quais são as nossas opções? Eu vou só explicar alguns elementos da mitologia que são. Você tem esses vilões, então, que é o Satangos, que é esse grande demônio maligno, um deus maligno, tipo um Cthulhu, um devorador de mundos. Na verdade, ele transforma ele enfurece os monstros para que os monstros destruam os mundos. E ele faz isso por prazer mesmo, que faz ele feliz. E eu acho que a gente tem que mudar isso, mas tudo bem, a gente discute depois. O Magaren, que é o filho dele, que na verdade, Magaren é a tentativa dos japoneses de dizer Mad Gallant, o galã louco, né? E aí ficou Magaren, tá? Mas o nome dele, originalmente a ideia era Mad Gallant. Que inclusive tem uma armadura mais legal do que do Satangos. E ele tem que parecer um cara bonitão, porque é a ideia de o galã louco, né? Que usa dessa sua persuasão e sedução para conseguir as coisas. Rodrigo Santoro, então. Seria legal um Rodrigo Santoro de Magaren, hein? Acho que seria ser. Aí você tem também... Peraí, a gente tá fazendo uma novela da Record, né, velho? A gente não tá fazendo da Amazon. Rodrigo Santoro na Record, é verdade, Rodrigo Santoro é global. É o filme do Jasper. É o filme do... Pode ser a nova Marvel. Pode ser a nova Marvel. A série do Jasper pode ser a nova série da Marvel, a nova série... Agora, pensa... E é Netflix, mas Amazon Prime. É um nível alto. É um nível alto. Vale o Rodrigo Santoro. Aí, o que acontece? Tem também a Kyusa e a Kyumara, que são... Arnaldo, antes de você introduzir as bruxas, tem aquele quarteto, né? O Quadridemo. Quadridemo, isso. Exato. Que são os 4... E que um deles é o Zampa, que é o robô responsável pela destruição do planeta do Jasper. Certo? Um deles é o Zampa. É o mais difícil dos Quadridemos de derrotar. Sim. E aí existe um outro elemento que é importante antes de a gente tomar a decisão, que é a única coisa que o Satangos tem medo é um negócio chamado o Pássaro Dourado. Tá? E o Pássaro Dourado, ele está dividido entre pessoas diversas, e aí entra com aquilo que o Vini falou, que as pessoas estavam espalhadas pelo Japão na história original. Mas a gente pode espalhá-las pelo mundo. Tem um na França, um no Japão, no Brasil, um nos Estados Unidos, um na Rússia, um em Cuba. Isso é legal. E aí, que vai ser difícil. Um na Coreia do Norte. Ser bem difícil já. Aí são as crianças irradiadas pela luz. Quando o Pássaro Dourado chegou na Terra, ele se dividiu e ele ficou. E o Jaspion tem que reunir essas crianças para conseguir acordar o pássaro, para que, com a ajuda do pássaro, ele consiga derrotar o Satangos, que é um ser que não tem medo de nada, só desse Pássaro Dourado. No meio do caminho tem mais um elemento tem mais 2 elementos que eu esqueci de colocar, que são tem 3. Um é a Mia, que é a alienígenazinha que o Jaspion salva e é tipo o mascote deles. Tem o Boomerman, que é um Pokémon, né? Ela é tipo... Vamos deixar eu tirar esse Pokémon da história? Ela é o predecessor dos Teletubbies. Não, eu acho maravilhoso ter um bichinho que anda com ele, tipo o R2-D2 ou C3PO. Tudo bem, mas vamos deixar ele menos muito tosco. Que a Mia é bizarríssima. Eu descobri que a Mia é baseada no Gizmo de Gremlins. Já assistiram Gremlins? Ah, sim. Ela é baseada nele. Então dá pra fazer... É um atropeladaço, né? E gordo e grande, né? Tipo, gordo e grande. Espancado. Mas é muito louco, porque daí dá pra colocar elementos dos Gremlins. Ela pode até virar uma versão monstruosa lá que ajuda o Jasper. Não, mas eu quero dizer, quais... Porque tem muito vilão bosta nessa série. Calma. Então a gente tem que definir uns bons, entendeu? A gente tem que... Porque assim, essa é a primeira temporada, então a gente vai ter que introduzir pano de fundo o Thanos, não. O Satangos. Não, calma, mas eu acho que de vilões... O Arnaldo citou alguns vilões, mas durante os episódios tem outro, por exemplo, tem aquele caçador que o Magari contrata, eu esqueci o nome que é bem legal. O cara do caixão? Isso, o cara do caixão.
Foi o primeiro episódio de Jaspion que eu vi na vida, quando eu tinha 5 anos. Eu fiquei aterrorizado com o Ricardo do Caixão. Ele Aí, matava ó. as pessoas e botava num caixão. Quer dizer, ele não matava, ele derrubava o cara e botava num caixão e enterrava vivo, velho. Eu morria de Exato, medo sinistro. daquele cara. Que até matar e pôr no caixão é até normal, se você for para pensar. Mas ele pegava, ele derrubava o cara, ele apagava a pessoa e botava num caixão e enterrava vivo. Meu, eu tinha muito medo daquela figura. Pois é. Tem aquele outro que tem que ter um monstro robô também. Ele enfrenta primeiro o que ele é meio androide também, e o monstro dele é meio androide. E aí ele evolui conforme Não, mas a gente só tem 6 episódios. Então, Eu pra acho essa que- temporada tem que ter Não, um vilão mas e um monstro grande só. Eu acho que tem que focar. Só eu isso? Não. Eu acho que tem que focar. Porque não tem tempo eu de acho- desenvolver o personagem. Eu também acho. Eu acho que tem que desenvolver melhor os personagens e eu acho Ok, que tudo tem que focar no. Eu acho que o Magaren tem que aparecer, tem que ser o vilão primeiro. Porque o Magaren também é o acho. primeiro grande oponente do Jaspion, que você realmente tem como. Aí, eu acho que aí não pode faltar no resto da série a Kills, a Kilmara, o Quadrideme. Eles têm que aparecer de alguma forma. Mas. E os monstros gigantes, aí. Qualquer um pode ser, porque tem muito monstro gigante. E outra, alguns se são- precisarem de um episódio filler, joga esse cara lá, entendeu? Porque sempre precisa na série. De ou episódio só uns pra encher caras- linguiça. Os caras B que ele luta contra pra conseguir os objetivos, o cara que tá atrás da nave também, o cara que tá Isso. atrás da armadura. Só que a minha pergunta é, qual vai ser a motivação que a gente vai dar, tanto pro Magaren, que eu acho que ele tem que ter um problema aí de narcisismo, egocentrismo, uma autoimagem problemática, porque ele é o cara bonito. Eu acho que o cara bonito ele tem que ser vaidoso por uma questão de autoimagem problemática. E a motivação do Satangos, porque só querer ser mal e destruir a Terra não tem graça. E do próprio Jaspion, né? Porque ele ainda não sabe por que vai seguir o avô louco dele, entendeu? Eu acho que necessidade. eu- mal eu mal acho que- global. Eu acho que Justo. o Satangos, ele pode ter uma motivação simplesmente de que ele quer outros monstros, entendeu? Tipo, ele é um monstro gigante. Quantos monstros gigantes tem outros amigos monstros pra conversar? Não, então, e mas ó, Ele os precisa melhores de outros vilões são Tá aqueles solitário, é que isso? você se identifica. E eu acho que essa motivação, talvez se a gente der uma aprofundada nela, de que a raça dele foi extinta. Então, o objetivo dele trazer- a raça dele. trazer de volta. Por exemplo, se a humanidade morresse, meu objetivo como vilão seria trazê-la de volta, entendeu? Através Pode dos ser. humanos. Então, a porque dele é uma através dos monstros. Uma coisa que ele quer fazer, o Satangos, que fica claro na série, é construir o império dos monstros na Terra. Tem até um episódio que ele consegue, que é um meu episódio favorito de Jaspion. O Jaspion ele cria numa ilha lá, numa das ilhas do Japão, acho que é. Ele cria. Só tem monstro morando lá, tipo uns monstros gigantes, só kaiju lá. E aí o Jaspion tem que entrar lá e ele tem que inventar vários kaijus, vários monstros gigantes no mesmo episódio, porque o Satangos tá conseguindo construir o Império dos Monstros, que seria popular a Terra com kaijus. É isso que o Satangos quer, né? E uma coisa que o Satangos faz também, pode ser que o Satangos fosse uma espécie de Hitler, que perdeu o mundo dele, que o mundo dele foi destruído depois que ele virou ditador. Sabe por quê? Porque o Satangos tem um prazer, que é enfurecer os monstros e ver eles brigarem. Ele tem esse prazer, ele gosta de ver isso. Uma coisa que a gente vê na série, que é um fetiche louco do Satangos, é ver, ele cria lá a Terra dos Monstros, e ele enfurece um monstro, enfurece o outro, e fica assistindo eles se degladiarem, entendeu? Ele é um psicopata ditador do mundo do Cthulhu, talvez. Ele gosta do caos, ele gosta do caos. Não, mas ainda assim, Não. os psicopatas ditadores, eles acreditam que eles estão fazendo bem, entendeu? É isso que eu Então, busco. mas e se ele tá fazendo. E se na verdade ele tá salvando os monstros? Se a gente fizer uma coisa meio círculo de fogo, eles estão meio que numa prisão dimensional de alguma forma. E o lance dele é tirar eles desse lugar e colocar nesse universo que tá em expansão. Eu Tirar gostei. de um universo que tá em contração. A por gente exemplo. pode ser que eu existe gostei. uma ameaça. Esses monstros, eles do universo de onde eles vêm de um universo paralelo, e esse universo tá morrendo por alguma razão, e ele tá tentando salvar esses monstros, jogando eles. Só que como ele é o ditador, ele é uma espécie de Darkseid, de Hitler, ele tem uns feitiços meio loucos, ele é meio Sim. psicopata. O prazer dele ainda Porque continua. ele é um E a monstro que cultura adquire dele- conhecimento.
O quê? Ele é um monstro que adquiriu conhecimento. Não, e ele tem uma Os outros são cultura. só monstros. Não, e ele fala, a cultura monstro é uma cultura de violência. A gente precisa se Sim. matar. A gente precisa Pode ser até uma questão energética. Entendeu? Pode ser proteger uma a nossa questão, cultura. uma questão vibracional, às vezes. É uma questão de como o corpo reage a esse universo, tá ligado? Quando ele entra Caramba, nesse foi fundo universo, agora, ele, hein, Vini? Parabéns. ele Ou fica... de e território justamente... mesmo. Tá, então. Beleza. Tanto o protagonista quanto o antagonista, eles têm a mesma motivação, que é salvar a sua própria raça. Acho isso é muito bom. Só que a diferença é que o Satan Ghost, ele começa a pirar, né? Ele começa a botar um monstro contra o outro. Acho que ele começa a ficar tão megalomaníaco, tão... eu sou o salvador, que ele começa a dar uma de governador do The Walking Dead. Ele começa a falar, não, eu sei o que é bom, eu sei o Ele que é perde certo. o controle, né? Ele vai ficando loucão, ele vai ficando piradaço. E eu acho que é assim que ele deve se ver, né? Como geralmente todos esses caras se veem. E o Magaren deve se ver como o herdeiro dessa grande força do bem, salvadora, que leva a vida dos monstros. Inclusive, como o Magaren tem uma forma humana, talvez o Magaren, além do... Ele acredita que é possível tirar dos seres humanos, assim, vamos dizer assim, puxar a natureza monstruosa dos seres humanos e mesclar o monstro com o humano, né? Tipo, eu sou a próxima geração que vai governar nesse mundo da Terra, porque os seres humanos também são monstruosos e eu posso tirar deles assim, tirar no sentido de puxar para fazer aparecer a monstruosidade. Ele pode deles. ser, inclusive, o político. O cara que tá lá no alto escalão do governo. Ele pode, Mostrando a face ruim da galera. Porque o Magaren, ele inclusive... Porque na série, uma coisa que mostra também do Magaren, na série original, é como ele tem influência sobre as pessoas, né? Tipo, ele é um cara que tem contatos, ele faz acordo com criminoso, ele faz acordo com gente do governo, ele faz acordo... Ele age mesmo debaixo dos panos. Inclusive na série nova que eles ressuscitaram, meio que ressuscitaram o Magaren num filme que saiu, chamado Space Squad, que aparece um cara que... O Magaren reencarnou nesse cara, né? E o cara também vai pelo mesmo caminho. Ele é um cara que ele tá tentando ressuscitar o Satan Ghost, porque ele tá criando uma organização galáctica, uma organização criminosa intergaláctica, cujo nome eu esqueci. Mas acho que Game Maku, alguma coisa assim. Pô, mas é da hora porque ele é mais perigoso que o próprio Satan Ghost. Porque ele é os dois mundos, cara. Ele pode até ter essa divergência com o pai. Tipo assim, ele pode, no fundo, ele pode estar querendo dar um golpe até no próprio pai, tá ligado? Ele pode ter essa divergência entre ele e o pai dele, assim. Porque ele pode ter uma discordância de como deve ser o futuro. O pai dele talvez seja mais conservador e acredite que só tem monstros. Enquanto que o Magaren diz, não, mas eu vejo monstruosidade nos seres humanos, nós podemos unir as duas coisas e pegar os melhores seres humanos, que para eles são os mais psicopatas, monstruosos, corruptos, de acordo com a visão que eles têm de mundo, né? Sabe o que eu gosto disso? Legal. Sabe o que eu gosto disso? É que dependendo de como a gente monta a narrativa, esse cara podia ser visto como um herói. Isso que é o mais da hora, velho. Isso é muito maneiro. Ele pode até enganar o Jaspion em certo ponto. Não, a gente tem que ver em cooperação, sabe? Tipo... Ele pode um dia, tipo, pode ter até algum episódio, por exemplo, que ele fique preso, que o Jaspion acaba prendendo ele, meio que sequestrando por algum motivo, e ele acaba contando pro Jaspion o motivo dele, né? Tipo, na verdade, você tem que entender que a minha visão é muito melhor que a sua. E aí a gente como espectador, né? O espectador já viu que ele tem esse lado. Mas esse é o momento que a gente vai ver o Jaspion ficar em dúvida de, será? Tem um episódio logo no começo que é muito legal. Tem dois logo no começo do Jaspion que são bem inteligentes e servem para esse quesito. Um deles é um monstrinho que é encontrado. Ele é perdido, esse monstro. A mãe dele, a mãe monstro gigante mesmo, perde ele. Ele é um monstro desse tamanho. E umas crianças acham. E eles vão levar ele para a aldeia. E aí o Magaren vem como se fosse do governo. O Magaren vem com um pessoal lá, um caminhão, que eles falam, a gente tem que levar ele, porque monstros assim, essa é uma criatura que... Ele vem como um representante, sabe, igual esses filmes mesmo de MIB e tal, o Magaren vem vestido assim para pegar o monstro. E as crianças não querem deixar, porque... E aí você fala... E aí quando a mãe aparece, a mãe ela tá pé da vida porque roubaram o filho dela, entendeu? Não é só um monstro louco. Ela tá cadê meu filho?
E ela quer destruir a vila onde o filho tava, né? E o Jaspion tem que segurar ela, né? E quando o Jaspion tá quase conseguindo conter o Satangos, vem e joga o raio dele, aí ela fica enfurecida, louca mesmo, descontrolada. E se não me engano, o Jaspion é obrigado a matar ela, não sei. Nossa, isso mata. é muito dramático, olha. Não, o Jaspion não mata, consegue recuperar o bebê e o monstro sai Mas da tem terra. um outro episódio também que é muito legal que serve pra isso, que é um que tem um cara que treina um monstro, que o monstro dele parece um leão. E ele fica treinando o monstro dele gigante e ele tem uma afeição muito grande por esse monstro. Esse o Jaspion mata. Esse o Jaspion mata. Porque o Satangos Ou seja, é possível a gente conviver com os monstros. É possível. Os Desde que a monstros não gente são controle os monstros internos. Essa seria um tema bom pra ser o condutor, o tema condutor dessa história, hein? Você consegue conviver bem com os monstros desde que você consiga controlá-los e admitir que eles existem. Porque quanto mais se tenta esconder que os monstros existem, pior o fenômeno dos monstros fica. Que é como o Boomerman. O Boomerman podia ser o personagem que faz isso, porque o Boomerman é o agente do governo, né? O Boomerman é um personagem que é bem legal também pra usar, porque ele começa como vigilante, ele é tipo um maluco que quer vingança contra o Magaren, porque o Magaren matou o irmão dele, mas depois ele desaparece da série, assim. Você fala, o que aconteceu com o Boomerman? Aí ele aparece depois de novo, ele fala, não, é que eu fui investigar um negócio na América do Sul, e aí o governo americano me contatou, e agora eu trabalho pro governo americano, né? Então, ele pode ser o agente secreto que tem uma visão... Ele é herói também, mas ele tem uma visão diferente do Jaspion de como ele deveria lidar com esses monstros, né? Então, porque ele tem um background que o Magaren matou o irmão dele. Né? Eu também acho. Mas nessa primeira temporada a gente tem que introduzir a robô ainda. A Henri. Então a gente tem aqui a ideia. A gente já tem a motivação do Satangos e do Magaren, certo? Certo. Eles são seres dessa outra dimensão, gigantescas. O Satangos, ele quer salvar o povo dele, ele se vê como esse grande salvador da raça dos monstros. O Magaren se vê como herdeiro disso, mas ele tem uma visão mais progressista do que o pai dele, que é mais conservador, que é a de juntar o monstro que existe nos seres humanos com os monstros que existem no mundo deles. E a gente tem o Edin, que é esse cara que veio de outro planeta e que tá aqui na Terra, esqueceu as coisas e vive dessa forma, aí profetizando, misturando palavras, criando coisas como Suranja e Jaspion. E agora a gente precisa fazer o Jaspion ir no quest dele, pelo Dylion, e nesse caminho encontrar a Henri e a Mia, que é um personagem muito importante. Primeiro ele tem que ter o chamado e ele ignorar o chamado, né? Ele falar, essa vida de herói não é pra mim, você tá no doidão? É louco, mas caramba. eu acho que o primeiro MacGuffin esse é mais fácil. Eu acho que o primeiro MacGuffin do Jaspion tem que ser o Dylion. Eu acho que... Porque aí você já introduz um elemento muito legal na série e o Dylion já pode ter todas as coisas. Não, eu acho que é a roupa. E eu acho que não mas a roupa... mas a roupa e o robô estão juntos, porque é tudo a mesma tecnologia. Você tem que pensar, o Edin veio do planeta dele, certo? Ele veio do planeta dele. Ele veio como? Veio com a nave. Onde ele deixou a nave, tá toda essa tecnologia lá. Então, mas ele separou justamente para os inimigos não conseguirem juntar isso. Tipo as esferas do dragão. Pode ser. Entendeu? Mas não é melhor... Peraí. Não é melhor que o quest seja atrás das crianças irradiadas pela luz para gerar o pássaro dourado? Porque senão a série fica repetitiva. Você vai ter primeiro, vamos juntar... Isso me leva a outra coisa. E isso me leva a outra coisa. A gente precisa de uma explicação plausível do porquê que essas crianças conseguem, conectadas, criar a periquita dourada que vence o Satangos. Porque senão, só o fato de essas crianças têm que ter alguma coisa especial, né? Isso tava na profecia, né? Que crianças iam ser iluminadas e elas poderiam... Pô, mas aí é uma explicação porque tá na Bíblia. Que Deus quis. Tá na Bíblia Galáctica. Então, hoje em dia o povo não compra essas ideias mais, né? Compra. Não é isso, cara. As pessoas vão falar, então tá. Não, elas querem dizer, tá, mas me explica essa Bíblia direito aí. A diferença entre a realidade e a ficção é que a ficção tem que fazer sentido. Então, vamos atrás desse sentido. Boa. Muito bom. Vou colocar escrito aqui embaixo, citação, a diferença entre a ficção e a realidade. Olha, Augusto Ator. Se os monstros... Não é minha, não. Se o que importa... Se o que importa são os nossos demônios internos,
se são os nossos demônios internos que podem gerar esse conflito, eu acho que os monstros podem ser sensíveis à nossa intenção, ou sensíveis ao que a gente emana. E quem é mais puro? Não. Essas crianças podem ser realmente crianças extremamente puras, sabe? Bom, crianças, por algum motivo, aí fica entre o bíblico e uma explicação plausível. Tipo, não, as crianças, elas... Porque tem criança maldosa, inclusive a maioria. Sim. Que é a realidade. Mas essas crianças em específico podem ser crianças realmente... Que a gente consegue trazer alguma coisa lá bíblica, né? Uma coisa meio turista, né? Cada um deles pode ter uma virtude, por exemplo. Pode ser que uma criança é corajosa, a outra criança é bondosa, né? Caridosa, generosa. Inclusive, pode ser que a criança, ela nem é assim, mas ela se torna, entendeu? Pode ser que a tanto criança... que nos episódios isso acontece, eu acho. Fica meio Se não acontece, vai acontecer. Eu não me lembro... Eu me lembro de uma ou outra que, por conta de um ato de coragem, um ato de amor, um ato de, sabe, desapego... Mas, gente, se torna. a gente precisa de algo iconográfico. Algo que visualmente... Algo que faça o público entender que essas crianças juntas faz a galinha voadora adorada. Mas isso pode de ficar... um motivo visual pra isso, sabe? Algo tipo... Tá, beleza, elas são puras. Mas o que desencadeia essa energia de pureza, sabe? Eu acho que tinha que criar algo. Tipo o quê? Um Capitão Planeta? Não, os então, anéis, a gente tá união pensando... dos seus poderes. Então, porque tipo, elas são só puras, beleza. Então, tipo, teoricamente... Existe um elemento em Jaspion que é o seguinte: a Bíblia Dourada, ela são tábuas, elas não são, ela é tipo os 10 mandamentos, sabe? Quando ele encontra a criança, ele tem que botar um pedaço da Bíblia Dourada. Um pedaço da tábua na mão, um pedaço da Bíblia Galáctica na mão. Se brilhar, a criança é escolhida, se não brilhar, ela não é. Que é quando faz a musiquinha do... Eu tenho essa música na minha cabeça até hoje, que é quando a criança é escolhida. Pode ser realmente, então... Pode ser realmente uma força cósmica que gera a expansão do universo. Só que quando houve um cataclisma, essa pulou para outra dimensão e ela tem uma manifestação diferente que se funde no corpo dessas crianças. Então, por isso quando a criança manifesta, ela ressoa na mesma vibração que a Bíblia Galáctica, que é a palavra de Deus cósmica, ela brilha, e aí ele sabe. Então você tem uma explicação de por que a Bíblia Galáctica identifica a criança irradiada pela luz. Ou pode ser, cara. Ou visualmente falando, sabe aqui quando os cavaleiros começam a queimar o cosmo e aparece o universo atrás? Pode ser assim, tipo, a criança tem a Bíblia na mão, aí de repente o universo todo se expande assim. E aí aquele ambiente fica preto, as estrelas aparecem. E toca a musiquinha. Não. Porque aí a gente usa como explicação todas as manifestações religiosas do planeta Terra. Sim, mas não pode ser um negócio, ao invés de tudo ficar preto atrás, não pode ser, tipo, dar um zoom no olho da criança, e o olho da criança ser o universo, ao invés de, tipo, tudo ficar preto, também. Meio, tipo, sabe? É que o ambiente tem que, tipo, só o olho da criança, a pessoa tem que ficar olhando assim, essa aproximação. Mas é a câmera que vai fazer isso. O Jasper tem que fazer, caramba, como que ele vai ver? Não, o Jaspion... Não, é assim, ó. O Jaspion coloca... É sempre assim, ó. O Jaspion coloca a... Mas ele vai ser o quê? Tipo o cara do censo que vai pegando as crianças e pôr na mão dele em cima, velho? Não, mano. Não, é meio que... Assim, na verdade, o Jaspion... Ele vai atrás, ele ouve falar que tem alguma criança especial, não sei aonde, ele vai pra tentar saber. Que na série, umas 2 ou 3 ele coloca e não acontece nada. Tem várias crianças que ele coloca e não acontece nada. E tem criança que é muito evidente, tipo assim, você fala, essa criança com certeza é uma criança irradiada, na hora que ele volta não acontece nada. Tipo... Nossa, isso é legal, porque cada vez que isso acontece, a gente pode trabalhar imperfeições humanas que a gente às vezes nem considera, mas tipo, você vê, putz, essa criança, ela é meio orgulhosa. Tanto que a filha do Mambara... Lembra a filha do Mambara, ou Arnaldo? Ele achou por acaso, porque ela pegou do chão, de repente... O dourado apareceu. Então, mas é porque a filha do Nambara, que se eu tenho o nome dela aqui, é a Kanoko. A filha do Nambara é a primeira criança irradiada pela luz, e é acidentalmente que ele descobre. Ele segura, ele vê o pássaro, inclusive. Na hora que ela segura, o pássaro aparece. Faz a...
E aí o pássaro... E ele fica assim, tipo, que é isso? Que diabo é isso? E aí o Edin explica pra ele que tem esse negócio. E aí, inclusive, ele pensa que o Kenta, que é o irmãozinho dela, porque Também. o Kenta é mais inocentezinho, ele é mais jovem. Aí você pensa, o Kenta também é escolhido. Mas o Kenta não é. A Kanoko é. Então, essa questão de trabalhar as crianças radiadas pela luz, eu acho que é o quest mais legal de Jaspion, é o mais importante. Então essa tem que ser a quest mesmo dele, principal. Inclusive, pode estar tudo Peraí, mesmo na Dylon. Tá certo. A gente tá chegando. Peraí, então vamos voltar pro começo do Jaspion. A gente já tá indo pros finalmente do Jaspion. Então vamos pro começo. O que leva ele a sair daquela situação de estagnação pra essa busca das crianças? O Boa vô pergunta. maluco fica falando me dá suco de suranja Jaspion, certo? Então, mas eu acho Não, que eu também acho fraco. o primeiro episódio precisa acontecer alguma coisa de tipo ele salva alguém, aparece. Mas e se o velho for raptado? Não, e se ele encontrar a Mia? E se ele encontrar a Mia e ele perceber que monstro existe de verdade? E E aí? ele ficar meio tipo... Então a Mia pode What ser the uma hell? jornalista, cara. Ela pode ser uma Hã? jornalista. Não, a minha jornalista. Não, a Mia é o monstrinho, entendeu? Ah, tá. A Não Mia- é a mina, não é a robô, né? Ah, Ele poderia encontrar a Mia e isso fazer ele começar a acreditar que talvez o vô dele não seja tão doido que isso existe. Porque no contexto original, a Mia é encontrada que o Jaspion tá andando pela floresta e ele vê esse bichinho, dois deles, né? Que na verdade são dois. 3. Dois. Não é três. É três? Bom, Não, enfim. ó, tanto não, faz. então, Arnaldo, eu gostei disso, mas dá pra fazer assim. O Jaspion ignora o vô dele, ele, sei lá, paga pau pra alguma mina da faculdade dele, do trabalho dele, e essa mina é super ativista. Só que ela fala, vamos lá liberar os animais do lugar do governo lá. Você fala, beleza, legal, vamos lá. eu gosto disso. Ele invade, só Aí, que ele passa por uma área assim, ele vê tipo um monstro. Daí ele vai lá e salva, daí que ele começa a falar, meu, então isso daqui existe e acaba o primeiro episódio. Mas aí, Tatu, a Mia. Não, a Mia não. A Henri, que é a Android. Seria essa pessoa. É isso que eu tava pensando. Não, Android eu não sei o que eu faço Mas com ela. peraí, hein? a Henri poderia ser essa mina. Sabe por quê? Porque seria muito legal. O Odin construiu secretamente para meio que guiar o Jaspion a começar a quest dele. Porque, Ele meu, brincou tipo, com os sentimentos do cara. Não, eu acho que a Henri, ela podia estar lá programada pra acordar numa determinada época. Tipo, ela, sei lá, quando você sentir um nível de energia X da aproximação de Satangos, o robô acorda, entendeu? Método de Ele tem a defesa. programação de se aproximar do Jaspion. Ela é uma inteligência artificial muito inteligente, porque ela é alienígena. Então, ela traça o perfil do Jaspion, ela vê o Google dele, o que ele faz nas buscas do Google dele. Ela pode até ser um robô, ela pode ser um robô shapeshifter. Nossa, e ela gostei. faz o formato da mina que o Jaspion ia gostar. Aí, com isso, ela fala, eu preciso convencer ele de que isso existe. Então, ela sabe desse lugar do governo em que eles mantêm esses bichos, e ela fala, eu sou ativista, vamos lá. O Jaspion vai, e quando chega lá, ele vê os monstros. O único monstro que eles conseguem salvar é a Mia. Todos os outros morrem. Mas eles conseguem salvar a Mia, por isso que ele tem tanto apego pela Mia, porque é o único monstro que ele conseguiu salvar. A gente trabalha essa questão da conexão com os kaijus, da possível conexão com os kaijus, que eles não são totalmente maus. E cria uma tensão sexual entre ele e a Henri. Porque ele era afim da Henri. Sim. Mas agora ele descobriu que ela é um robô, cara. Isso, são subplots. Ah. Será que você pode se apaixonar por uma inteligência artificial? Será que ela é E isso aí- mesmo? E você só se apaixonou porque ela viu que você era? O que ela é Será que A internamente? inteligência artificial também pode se apaixonar por ele? Tem essa Exato. questão Ou a inteligência artificial só está cumprindo o papel pelo qual ela foi programada. Gostei. também. Isso, é. Esse é Meu, um isso seria perfeito. Isso é um Ah, perfeito Westworld. piloto, cara. Não, é um piloto fechadinho. Então a gente tem essa ideia. Era uma vez um cara, programador de computadores, chamado. Sei lá, ele é brasileiro? Ele tem cara de brasileiro ou tem cara de japonês? Não, pra mim ele é japonês. indiano. Não, é porque já tá no futuro e quando ele se transforma ele faz assim com a cabeça também.
É o cara do Quem Quer Ser um Milionário. É o cara de Quem Quer Ser um Milionário. Não, ele ia ser bom, esse Aquele cara é bom. Eu Ele acho podia- bom. Eu Ele voto nesse podia cara. ser Não, ele podia ser um cara... Pode ser um japonês, um cara asiático, um cara de Ah, asiático. não. Não, Pra então gente põe... não perder... Não, só pra gente não perder o fato. Só pra ninguém acusar a gente de whitewashing. Então põe o Thiago York, que é metade. Não. Tinha que ser o... Ele canta no final do episódio. Pode ser. Tá, E o de mestiço, PlayStation. E o de é um PlayStation, mestiço. isso é perfeito. É um mestiço, É um ele é mestiço. mestiço com um asiático. Quem Cadu? Quem Quem é Cadu? do PlayStation? O Não, o Yuji. Yuji. Puta, o Yuji eu voto. Nem Yuji. precisa ser o É Thiago o York, Yuji. pode ser o Tá Yuji. bom, ele é o Wii U Yuji. de Tá bom. PlayStation. Ele é o Porque ele é um Yuji. japonês com a malemolência brasileira, entendeu? E ele é Ele é o carismático cara pra perfeito. Então, era uma vez esse cara que é interpretado pelo Yuji. Ele é técnico ele trabalha lá no departamento de TI, na A gente empresa pode dele. até pôr que ele era tipo de programa infantil quando era novo, entendeu? Aí, Ele joga PlayStation. No começo ele tem que começar jogando PlayStation. a gente faz um easter egg de ele jogando PlayStation de madrugada antes de dormir. E antes de morrer ele faz antes de Não. dormir ele faz PlayStation. Não, ele joga. Não, ele joga Xbox, mas ele tem o PlayStation e ele assim, nunca mais vou tocar essa porcaria. Beleza. Então a gente tem esse cara. boa. Ele tem essa vida, ele ajuda a cuidar do vô dele, que é um velho doido, que Tonico mais tem Pereira. muita afeição, então ele vai lá, ele ajuda o vô. O vô fala umas coisas sem sentido, fala dos monstros, fala da profecia, até que um dia ele conhece essa mina na faculdade ou no trabalho. No trabalho, pode ser no trabalho, é uma nova funcionária nova. Que A entrou lá- estagiário, ok. ou na faculdade, que é mais fácil de se infiltrar, né? Pode ser. Na É mais faculdade é fácil mais ainda. fácil uma pessoa entrar sem ninguém saber que Ela é uma é. inteligência artificial, velho. Ela consegue convencer qualquer um. Ah, e quem vai fazer papel da robô? Quem vocês acham que seria um bom par pro... Vamos pôr Uma um atriz? internacional aí. Vamos pôr uma internacional, Uma atriz? porque já é Amazon Prime, então tem grana. Bom, o Magaren já é o Santoro, né? O Magaren já é o Rodrigo Santoro. Agora, a atriz... Caramba, uma atriz pra fazer a Henri? Vamos pensar na... Tem que ser uma mina que consegue fazer uma cara séria boa, né? Porque A Morena você fica meio- Baccarin. Morena Baccarin. É, Quem que é essa? Ela faz o quê? Ela é a namorada do Deadpool. Boa. Porrada de quem? Morena Baccarin, que ela já fez uma alienígena em V, que era super séria. Lembra A do namorada V? do Deadpool. Ela é a A namorada do mina do Deadpool. pra mim tem que ser aquela do Ana de Armas. Quem é essa? Aquela que faz o Blade Runner novo, sabe? Que ela não também é lembro. inteligência artificial ali. Ah, mas aí fica... Você quer, Tá, você vamos quer só voltar. pôr brasileiro. Eu só quero botar brasileiro de peso, assim. Quero botar só os brasileiros de peso. Não. O Boomerman é o Wagner Moura. Ele é do governo, ele faz, pede pra sair do jato. Ele trabalha Ele vai pro ta- governo ele do vai Brasil, tacar- entendeu? Ele trabalha pro governo Ele vai do tacar o Brasil. Aí Boomerang ele- em cima da cabeça dele, né? Oi? Ah, Ele mas vai tacar Boomerang na cabeça. Ele vai sair. Ele vai jogar bumerangue na cabeça das pessoas. É muito legal. Tem que ser o Wagner Moura. tá faltando um negro nesse elenco, gente. A gente tem que fazer uma parada Exatamente. globalizada. Então, peraí. Então o Boomerang pode ser o negro. O Boomerman pode ser o Lázaro Ramos, então. Pode ser o Lázaro Ramos. Por que a gente sempre quer botar o Lázaro Ramos nos negócios? É, O Lázaro Ramos é legal. A gente Ele é gosta do legal. Lázaro Ramos. Ele foi o foguinho, ele era o foguinho, ele era um negro não, com bigode. cara, Cara, Amarelo. podendo colocar o Ezra não sei o que Cara, lá, que é não. a puta do negão É- bonito. Não, mas Isso, Idris sabe o que eu gosto Ah, o muito? Idris do Anderson? Elba. É Idris Elba, esse é. Eu gosto Idris. muito do... Daquele cara que canta. Como é que chama? É, Frank Sinatra. Não, daqui do Brasil mesmo. Que faz filme também. Roberto Carlos. Tiaguinho. Não. Ele atua. Tiaguinho é carismático. Que fez o Tropa de Thiago Elite York, também. você Ele tinha é o falado bandido dele. no Tropa Daniel. de Elite. Cara, não sei Ah, se... o Matias. O cara que Matias. Ah, faz seu Jorge! Seu Mas Não, Jorge! faz bandido, Seu seu Jorge. Jorge. Seu Jorge é animal, velho. Seu Seu Jorge! Jorge- Era o Matias. Seu Jorge é Não, incrível. era o seu Jorge. Mas o Matias também é muito bom. Então eu fico entre... Eu Mas acho é cara eu de acho soldado. Mas eu acho que olha só, o Boomerman, eu acho que ele tem que ser um personagem mais voltado pra tem um cara mais sério, que é o jeito dele. Mas o Boomerman é elenco da segunda temporada, então a gente devia estar preocupado com o Boomerman. É. É. A gente tem que voltar pra Henri. Então quem é que a gente vai voltar? Eu voto na Morena Eu Baccarin. voto nela. Eu voto na Regina Casé.
Eu voto na menina que faz a médica do Perdidos no Espaço. Quem é a mina que faz a médica do Perdido do Espaço? Perdido do Espaço novo. Ela. É. Pode Só porque eu gosto ser. dela mesmo. Eu não vi. Mas a Morena Baccarin ganhou por maioria de votos. Então, Ah, tudo bem. Vocês têm esse dinheiro todo, então. Então, vamos deixar a Morena brasileira Baccarin, então tudo. Vamos deixar eu tudo quero o brasileiro. Yudi de protagonista e a Morena Baccarin de par do Yudi. Nossa, Não, isso muito é legal. sensacional. Isso Porque é o muito legal. Yudi, o Yudi perto da Morena Tá ajudando o Baccarin. Yuji, hein? Hã? Tá dando um gás no Yuji aí, hein? Porque o Yudi perto da Morena Baccarin, ele vai se sentir um pouquinho tipo, nossa, cara, é muita areia pro meu caminhãozinho, né? Essa mina Então, claramente Que foi isso, o feita Yuji é da hora, mano. Não, o Yudi é Tá da hora. subestimando o Yuji, velho. Yuji. Não, ele Yudi é da ganha, hora, cara. mas o mais legal é quando a mina que o cara quer na história parece muito mais do que ele, né? Então isso Sim. faz a história ficar mais legal. Sim. Apesar de que ela ser a androide, e ela é a androide que serve ele. E ela tem cara de android, Ela essa na mina boca também. dele. Ela tem cara de tem uma android, carinha de alienígena. android. É, realmente. Beleza, então. E o Edin? Quem que a gente vai colocar de Edin mesmo? Tonico Pereira. Isso, Nico eu não Pereira. abro mão, Tonico Pereira. Esse não Esse eu tem não vou que ter nem abrir mão. votação. Imagina ele falando, Ildinho! Tá ligado? Chamar o Lineu de Lineuzinho. Ele vai chamar o de Jaspionzinho. Só que ele tem que ser mais Beleza, maluco, ó. tipo Yoda, sabe? Ele tem que ser mais Gente, malucado. Não, o Tonico Pereira falando já parece doido. Ó, a gente tem que a gente precisa terminar nossa conversa maravilhosa. Ah, Mas a gente já fez uma primeira temporada sensacional. E essa primeira temporada tá ótima. Só falta o embate final, Arnaldo. Qual vai ser o embate final dessa O embate temporada? final, pra mim, é Magaren versus Jaspion. Por quê? Porque tem uma parte no Jaspion em que o Magaren morre. E a Killsa ressuscita ele. Então eu acho que a segunda temporada poderia ser a Killsa aparecendo pra ressuscitar o Magaren que morreu na season finale da primeira temporada. Então, mas a gente pode deixar ele pegar o robôzão Dylion mesmo, só pro final da temporada, pra dar um clímax bem da hora. Lógico, que aí o dinheiro... Todo mundo fica na expectativa. E a gente investe bem, né? Porque daí é caro, né? São ele só só 7 faz a sombra do episódios, né? robô. Que aí São se só der 7. certo, eles investem na próxima. São só 7 episódios, então dá. Acho que dá. Beleza. Tá. Acho que Beleza, então, fechamos gente. uma... E a gente contratou o Yuji, o cachê dele deve ser barato. Yudi, Morena Baccarin, o cara da grande família. Nós estamos aqui, nós vamos fazer um novo blockbuster que vai ajudar Hollywood a se tornar segundo lugar depois do mercado brasileiro. São Paulo e Yudi. Depois da pandemia, é o que vai fazer a gente passar a Hollywood. É a nossa série do Jaspion na Amazon Prime. E vocês... Não, vai passar na como que é o nome do nosso serviço de Na streaming? Digrecom. Digrenection. A Digrenection. Ele decidiu. Então, A Digrecon é a convenção. A Digrecon é quando a gente pessoal, vai lançá-los. O que vocês acham? Então, o que vocês acham? Coloque aí na descrição o que vocês acharam da nossa versão. O que você mudaria? Como você faria a sua versão de Jaspion com uma série da Amazon Prime? E os Não atores. Quem seria o seu elenco? O que você mudaria? E daqui a pouco, se vocês comentarem bastante, colocarem bastante like, a gente faz a segunda temporada de Jaspion. E o fala pra remake. Netflix patrocinar a gente, a Amazon Prime, porque daí a gente faz essa produção Só aí. tá esperando as ligações só. Pra gente começar. A gente tá disponível. É isso aí, então, avante, digressores! 俺は